O Fluminense recusou mais uma proposta por John Arias e a informação que saiu é de que o Flu não vai negociar o jogador até janeiro. Vem saber os detalhes comigo na nossa atualização da madrugada. Hoje nós também vamos falar um pouquinho do dia de hoje. Teve a apresentação do Gabriel Fentes, ele estava nos treinos com um grupo, o primeiro treino dele com um grupo, e também sobre o Super Mundial de Clubes. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Depois da saída do André, eu acho que a certeza que todo tricolor queria ter é de que o John Arias não será negociado nessa janela. O Fluminense chegou a recusar a proposta do Girona e de outros clubes, até as principais janelas da Europa já se fecharam, mas dois clubes que vêm insistindo no jogador estão com seus mercados abertos, que são o Galatasaray da Turquia e o Zenit da Rússia. Sendo que tem um outro mercado que sempre assusta qualquer torcedor brasileiro, que é o da Arábia Saudita, porque a gente sabe que os caras podem investir muita grana. Mas, segundo a informação que saiu hoje no GE, o Fluminense não vai negociar o John Arias até janeiro. Antes de entrar nos detalhes, eu só preciso pedir para você deixar o seu like porque faz toda a diferença para o nosso canal. Mas agora chega de enrolação e vamos às informações. A informação que saiu hoje da recusa do Fluminense de mais uma proposta foi da Aline Nastari. O clube que veio procurar o John Arias foi o Galatasaray. O Galatasaray já havia feito uma proposta para o Fluminense nessa janela de 10 milhões de euros, que foi recusada pelo Flu, e agora ele voltou com uma proposta de 12 milhões de euros, o que dá quase 75 milhões de reais, e o Flu recusou novamente. Lembrando, né, o Fluminense só detém 50% dos direitos econômicos de John Arias, então ainda que a gente considere que essa seria uma proposta baixa pelo jogador, ela ainda é mais baixa quando a gente pensa que o Flu só tem direito a metade desse valor. Mas depois que saiu essa informação da Aline Nastari, já publicou uma matéria assinada pelo Caio Mota e Gustavo Garcia, com outros pontos dessa oferta que indicam até que ela foi recusada mais pelo Fluminense do que pelo Arias. Então cola aqui na tela comigo que a matéria é essa. Fluminense recusa a proposta do Galatasaray e promete não negociar Arias antes de janeiro. Turcos colocaram 12 milhões de euros na mesa e o colombiano deixou a decisão nas mãos do clube, que rechaçou a saída nesta janela, mas deixa a porta aberta para o futuro. Como eu falei para vocês, a matéria do Caio Mota e do Gustavo Garcia, e aqui tem alguns detalhes interessantes, né? Além dessa questão de ter a informação de que o Arias deixou para o clube decidir, esse ponto do futuro é importante pra gente, tá? Não vou repetir as questões de valores, vou direto ao ponto aqui, tá? O clube turco formalizou a proposta na segunda-feira e prontamente recebeu o não tricolor. A janela de transferências fecha no dia 13 de setembro, isso no caso é a janela de transferências da Turquia. Mas a inscrição na Liga Europa vai somente até esta quarta-feira, o que inviabiliza o acerto imediato. O Fluminense, por sua vez, aceita seguir as conversas, mas reforçou que não liberará o colombiano antes de janeiro. A informação da negociação foi publicada pela TNT Sport. Então a gente pode ver, por exemplo, o Fluminense negociando Arias para uma saída em janeiro. Isso ainda é possível, mas garantiria pelo menos que a gente teria o John Arias até o fim da temporada. E aí tem mais algumas questões aqui embaixo. Essa parte fala um pouco mais sobre o Arias, que tá com a seleção colombiana agora. Mas aqui é o ponto, né? Arias recebeu com bons olhos a oferta dos turcos e deixou a decisão nas mãos do Fluminense. O jogador e o presidente Mário Bittencourt têm um combinado de que toda a proposta seria considerada a partir de 10 milhões de euros, o que é o caso dos turcos. O problema, no entanto, não está nos valores apresentados, mas no momento da temporada. Arias é um dos principais jogadores do time de Mano Menezes, vivo na Libertadores e com janela fechada para buscar peça de reposição. A combinação fez com que o tricolor refutasse uma liberação antes do fim do ano. O time também luta contra o rebaixamento no Brasileiro. Então a gente já tem pontos suficientes aqui para poder conversar sobre essa situação. Bem, uma galera ficou muito tranquila depois que as principais janelas da Europa se fecharam. Justamente porque todo mundo sabia que o objetivo do Arias de ir para a Europa era disputar uma grande liga. Mas uma das coisas que eu imaginava que poderia acontecer, e para mim essa matéria dá o tom,
é que talvez o Arias tenha percebido que a ida dele pela Europa não vai estar pela porta da frente. Talvez ele vai precisar pegar uma janela para esse caminho e hoje ele já se sinta mais aberto para uma janela, o que é compreensível porque o jogador tem muita qualidade, apesar da Europa não reconhecer essa qualidade financeiramente. E ao mesmo tempo ele já vai fazer 27 anos agora em setembro, dia 21 de setembro. Ou seja, né, cada vez mais esse sonho fica mais distante de se realizar. Então talvez ele vá precisar seguir por outros caminhos. E até com relação ao jogador, o Mano Menezes foi perguntado sobre ele na coletiva de imprensa do jogo contra o São Paulo, até a pergunta também foi da Aline Nastari. Com relação ao que o jogador estava sentindo, se o Mano tinha conversado com ele sobre isso. Não tenho como colocar o trecho aqui pra vocês, mas dando um breve resumo, o Mano fala que ele não tem como saber o que se passa na cabeça do jogador, mas que ele continua sendo exemplar nos treinos. E o Mano chegou a falar com ele que por mais que seja um pouco decepcionante ele não ter essa oportunidade agora, ele é muito importante pro Fluminense hoje, ele é fundamental pra equipe e o Mano até fala na coletiva que ele vai trabalhar para que o Arias consiga realizar o sonho dele. Futuramente. Mas então, pra mim, o tom dessa matéria, se eu pudesse resumir, ela diz que o Fluminense afirma que o Arias não sai até janeiro. Ponto. O que, nesse momento, é ótimo pra gente. Mas já pro ano que vem, talvez a gente nem precise ficar esperando se vai ter especulação de clube de grandes ligas, porque o jogador já parece estar um pouco mais conformado de que vai precisar seguir por um caminho diferente. Acho parcialmente uma felicidade pra gente, porque pra mim, felicidade completa seria se a gente pudesse ter o Arias aí até o final do contrato, mas entendo o Fluminense também olhar o desejo do jogador. Afinal, é uma parte humana e é um jogador que não vacilou com a gente. Mas fico chateada pela pessoa do Arias, por saber que talvez no ano que vem ele possa sair e nem ir pra uma dessas grandes ligas pra qual ele tanto sonha. Mas, né, quem sabe, né, não vindo uma oportunidade dessa, o fato de disputar um Mundial, o Super Mundial pelo Fluminense não seduza o Arias até lá. Vou contar com isso, né? Mas deixe essa opinião nos comentários. Acho ótimo o Fluminense decidir que não vai negociar o jogador até o final do ano, porque a gente sabe, assim, que financeiramente não vai vir valor que vai compensar a ausência do Arias. Mas vamos então para falar um pouquinho do dia de hoje. Tem questão de arbitragem também, então vem comigo. Hoje teve coletiva de apresentação do Gabriel Fuentes, inclusive foi o primeiro treino dele com o grupo. Vou deixar uma foto aí com vocês na tela. Mas uma outra imagem que saiu, e aí não é do treino da equipe profissional, mas do Sub-20, vou colocar inclusive com vocês na tela. Esse aqui, pra quem não conhece, é o Blue Sky, a rede que a gente tá utilizando pra substituir o Twitter. Inclusive, se você entrou lá, não esquece de seguir a nossa página e também a página da Central. Aqui a imagem que a Central publicou é do Arthur e Isaac no treino do Sub-20 hoje, né? Dia 3 de setembro, aqui que eu tô, nosso giro é da madrugada, então em tese já é dia 4 de setembro. Mas eu quis trazer essa imagem pra vocês porque eu acho que depois dessa reformulação de elenco, e a gente pode até fazer um vídeo só pra discutir esse tipo de coisa, alguns jogadores da base vão acabar perdendo espaço. Eu não sei o que vocês pensam, mas pra mim, o Arthur tá claro que tá descartado do profissional do Fluminense pra esse ano, assim, não vai ter oportunidade, a não ser que aconteça um problema federal, que a gente reza pra que não aconteça. Mas o Isaac era um garoto que teve oportunidade com o Diniz. Inclusive, eu achei que ele estava começando a evoluir, entrando com o Fernando Diniz. E ele chegou a ter algumas oportunidades agora com o Mano Menezes, que eu acho que elas são positivas para uma evolução, não que fossem atuações perfeitas, mas que podem dar frutos em breve e que justificaria continuar dando oportunidade para o garoto. Mas a gente tem que pensar que hoje a gente tem o Kevin Serna como titular, o Keno, que eu confesso que eu não tenho tanta expectativa assim, mas que já demonstrou uma melhora nesse último jogo contra o São Paulo, então provavelmente vai seguir tendo alguma oportunidade, nem que seja no segundo tempo. O João Neto acabou de voltar, e é um jogador que pode atuar tão centralizado quanto pela esquerda, e a gente ainda tem o Marquinhos. Porque tudo bem, o Marquinhos ponta direita, ok, mas ele entrava muito pela esquerda, porque é fato que o titular da ponta direita é o Arias, pronto, acabou, assim, com relação a isso não tem discussão. Então, 4 caras, né,
Não sei se o Isaac vai seguir tendo oportunidade no profissional. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. É claro que o fato do Isaac estar treinando no sub-20 não é garantia de que ele não vai ter mais oportunidade no profissional. Ao longo dessa temporada, ele tem descido para o sub-20 para fazer alguns jogos e ainda assim é relacionado para outros jogos do profissional. Mas o meu ponto é mais que isso pode mudar com a quantidade de jogadores que a gente vai ter agora para essa posição. Pra mim, assim, o Isaac não ser mais utilizado no profissional esse ano, eu confesso que eu não curto, até porque é uma posição que a gente substitui basicamente todo jogo. Então eu acho que ele poderia sim ganhar alguns minutos e acho que mostrou que merece essa oportunidade. Mas enfim, vamos para o próximo tema, que é a arbitragem de Fluminense e São Paulo. Por que a arbitragem vai virar tema hoje? Porque, segundo o Bruno Gilfrida, do GE, o Júlio Casares, que é presidente do São Paulo, teve uma reunião nesta terça-feira com o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, para falar sobre a arbitragem e reclamou com relação ao lance do gol do Cauã Elias na partida desse domingo. E acabou que a gente não falou sobre essa questão de arbitragem na nossa live de pós-jogo. Inclusive, se você é novo por aqui, fica o convite para você se inscrever e bater um papo com a gente depois das partidas do Fluminense. Mas eu não falei sobre isso porque durante o jogo a impressão que eu tinha era que o que estava sendo discutido era se havia tido uma falta do Thiago Santos ou não. E como eu internalizei que a discussão era essa, eu não fiquei prestando atenção se os comentaristas falaram alguma coisa de que podia ter outra situação sendo discutida por ali. Eu tava assistindo com a Premier naquela transmissão do Charla e eu acho que realmente essas outras questões não foram comentadas, então acabei que eu não citei isso aqui na live, né? E de fato tá sendo discutido a situação do Thiago Silva ter colocado a mão na bola sem o juiz ter apitado, mas a discussão tá indo por vários caminhos, tá? Tem uns que falam que o juiz dá a entender, ainda que ele não apite, de que de fato tinha iniciado ali um outro lance. Tem outras pessoas que entram na discussão, mas se o árbitro deu a vantagem, o jogador não tem o direito de optar pela falta e não a vantagem. Enfim, mas eu acho que esses assuntos vale a pena a gente comentar quando sair de fato o áudio do VAR, que a gente ainda não tem, a CBF ainda não publicou. Mas por hora fica aí a informação de que o presidente do São Paulo foi fazer uma reclamação sobre isso. Isso pode parar no STJD, mas a gente vai entrar em mais detalhes quando a gente tiver de fato o áudio do VAR. E deixei o assunto sobre o Super Mundial para o final, porque ele é bem curtinho. Na verdade, o que a gente teve de novidade foi que a Globo fez uma proposta para comprar os direitos de transmissão do Super Mundial de Clubes 2025. Essa matéria foi do Gabriel Wacker, do F5 da Folha. Não coloca ali os valores que a Globo ofereceu, mas diz que internamente, nos bastidores, a emissora está bem otimista com relação a essa oferta. E assim, acho legal em termos de transmissão pra gente, porque a gente tá falando sobre uma competição nova, em um formato totalmente diferente, uma Copa em que o Fluminense vai participar. E também porque tem entrado muito essa discussão, vai acontecer, não vai acontecer. Mais um passo para ver se de fato essa competição sai do papel, digamos assim. Mas essa foi mais uma atualização da madrugada. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, se você gostou, vou deixar aqui o arroba das nossas redes sociais, ali do Instagram e atualmente do Blue Sky, pra você poder seguir a gente nas outras plataformas. Mas é isso. Um beijo no coração de vocês, saudações tricolores e até a próxima!